Boa tarde a todos, é com satisfação que aqui estamos de volta a falar sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Compartilhar os nossos conceitos, nossas ideias, como nós enxergamos esses assuntos. Antes de mais nada, vamos erguer o nosso pensamento em prece, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe, ao nosso Pai Celestial que nos dê o suprimento que necessitamos de energias amorosas e criativas, a fim de que todos nós, eu que estou expondo e aqueles que estão assistindo, possamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a fim de que possamos sair daqui enriquecidos com aquilo que será comentado, com aquilo que nós iremos, com as vibrações que iremos trocar entre nós durante essa exposição. Então, como disse, o tema é justiça de Deus, justiça dos homens. Esses conceitos estão arraigados na mente de todos nós, né? Isso é justo, isso não é justo, vou te processar, ou então entrego a Deus. Tudo isso está na cabeça das pessoas. Então, antes de mais nada, vamos ver os conceitos. Para iniciar, esclarecer, não haver confusão, vamos primeiro dizer o que é conceito e o que é definição. Conceito é aquilo que nós achamos a respeito de alguma coisa. Então, conceito é uma coisa pessoal, conceito é uma coisa... até pode ser um conceito assim compartilhado por muitos, mas de qualquer forma é pessoal. Mas não tem uma comprovação, é uma coisa, opinião, vamos dizer assim, né? Enquanto que definição, não. Já o conceito diz assim, olha, eu acho que isso é assim, por isso, por aquilo. A definição é uma forma em que nós procuramos estabelecer um conceito de tal forma que aquela coisa que nós estamos conceituando não possa ser confundida com outra coisa. Então é diferente entre conceito e definição. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam discutindo sem definir. Então você, por exemplo, se fosse discutir sobre manga, né? Tem várias formas, manga de camisa, manga de candeeiro, manga do verbo mangar, manga fruta. Então, primeiro tem que definir, defina manga. Aí a pessoa diz, manga é uma fruta. Aí bom, já está mais perto. Né? Que tipo de manga? Tem a manga rosa, tem a manga espada. Então, é importante a definição. Então, por isso que eu vou primeiro recolher a definição do Aurélio. O que é que o Aurélio é o dicionário da língua portuguesa, né? O que é que o Aurélio disse sobre a palavra justiça? Então, pesquisei lá, está lá dizendo, ó, segundo Aurélio, justiça é particularidade daquilo que se encontra em correspondência com o que é justo, modo de entender e ou julgar aquilo que é correto, o ato de reconhecer mérito de algo ou de alguém. Então, é isso que Aurélio define como justiça. Já a doutrina espírita, nós somos espíritas, né? Ela define assim, justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Na questão 875 vamos encontrar isso. Então, vocês veem que variam, né? Os conceitos de justiça depende do que ponto, do que tipo que nós estamos falando. Então, por exemplo, se você vê que dentro da justiça tem as especializações. E isso remonta ao início da história, ou quando as sociedades começaram a se organizar. Né? Hoje em dia, os historiadores dizem que
que as primeiras sociedades eram matriarcais. Então, o que era certo e o que era errado, quem dizia era a tradição, era a experiência, os mais velhos ensinavam os mais novos, e aquilo ia se estabelecendo as regras sociais, dizendo, olha, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, visando o quê? Visando a preservação da vida e a preservação da espécie. Antes de mais nada, porque são coisas que estão na lei de Deus. Aí nós vamos entrar depois na lei de Deus. Primeiro vamos falar da lei dos homens e depois a gente vai falar da lei de Deus. Então, se estabeleceram as primeiras regras. Na nossa tribo é assim, na outra tribo era diferente. Cada um tem sua necessidade, tem sua cultura. Cada povo, cada tribo falavam línguas diferentes e se comportavam de maneiras diferentes. Isso, à medida que a sociedade vai se aperfeiçoando, essas regras de convivência sociais vão se tornando mais complexas. Daí a tradição ia passando de um para outro, como eu disse, de forma oral. Não existiam leis estabelecidas, tribunal, nada disso. Quem julgava era o patriarca, imagina, o chefe da tribo, o encarregado de propor a justiça. Os assuntos traziam para ele. Com o passar do tempo, vão se estabelecendo as leis e as regras. Nós temos o código mais antigo que se diz respeito, né, que se fala historicamente, é o Código de Hammurabi, não é isso? No tempo da Babilônia, antes da Babilônia, os povos que antecederam aos babilônios, em que o famoso olho por olho, dente por dente. Lá foi a primeira regra que ele colocou. Aí o pessoal disse, que regra dura é essa, hein? Olho por olho, dente por dente. Assim adotaram os hebreus, né? Os povos mais primitivos todos aceitavam isso. O pessoal diz, puxa, que dureza. Mas, gente, antes do olho por olho, dente por dente, era pior. Era muito pior. Vamos citar só um exemplo. A gente diz, Moisés, a lei é dura, é terrível, porque a gente olha os 10 mandamentos, as leis são bem primitivas. São bem primitivas, a não ser o primeiro mandamento, o resto, o primeiro e o segundo, né? Ama a Deus, ele já fala do amor a Deus, mas baseado numa disciplina, numa exigência. Mas, como estava dizendo, sobre como era antes, você veja, na própria Bíblia, nós encontramos uma famosa história, né? Que Jacó foi para a terra prometida, levou sua família, seu clã, e lá ele entrou em contato com os povos que já habitavam o lugar. Ali eles foram recebidos, foi permitido que eles ficassem próximo a uma cidade. E ali eles começaram a travar amizade com esses povos, e aconteceu que houve um relacionamento entre uma das filhas de Jacó e um dos príncipes daquela cidade. O que aconteceu é que houve uma relação sexual e os judeus ficaram muito, devia ser costume, né? Eles não admitiam isso. As mulheres eram tidas como propriedades, eles não admitiam que alguém tivesse o direito de ir lá e fazer um filho na filha deles, não de jeito nenhum, nem tomar a filha, raptar, nem levar para ser esposa, não. Tinha que ser contratado, tinha casamento, tinha dote, tinha dinheiro envolvido, olha só. Então os judeus ficaram muito irados, eles vieram, pediram paz, pediram perdão e marcaram o casamento, repararam a situação. Marcou o casamento, fez uma festa de confraternização. E no meio dessa festa, o que acontece é que os filhos de Jacó, os originais que deram as 12 tribos de Israel, se juntaram e mataram o rapaz e a família dele todinha.
Então, para vocês verem como era a lei naquele tempo, não era olho por olho, não, era olho por olho da família inteira. Era uma coisa totalmente desproporcional. Então, quando Moisés faz o decálogo, ele bota leis duras, mas já era um avanço muito grande em relação ao que se praticava. Então, se nota, só estou falando isso para poder a gente constatar que as leis vão se modificando e vão se aperfeiçoando ao longo do tempo e seguem regras de acordo com a conveniência dos povos, com seus costumes. O fato é que, com o passar do tempo, as civilizações foram se tornando mais complexas, vieram povos mais adiantados, como os gregos, aí a gente vê Platão e Aristóteles se preocupando em definir o que é justiça, e fazer códigos de leis também mais aperfeiçoadas e complexas. Até hoje a gente tentar estudar o pensamento de Platão sobre justiça é complicado. Eu não me atrevo a vir falar sobre justiça segundo Platão aqui, porque eu não me julgo capaz de explicar isso. É complicado. Assim como Aristóteles também tem ideia diferente da de Platão. No entanto, isso foi evoluindo. E chegamos aos romanos, que já estabeleceram leis mais aperfeiçoadas, estruturaram a sociedade, dividiram os poderes, criaram cargos para repartir, buscando estabelecer uma sociedade mais justa. No entanto, eu não posso deixar de lembrar que isso é uma coisa elitizada, né? Porque naquele tempo era prática, sempre foi, desde que a sociedade iniciou, uma tribo que vencia a outra na batalha escravizava o outro povo, botava para ser escravo. E os escravos, é claro que não participavam da justiça. A justiça era só para os cidadãos. Na Grécia, tinha os cidadãos e tinha que podiam viver na polis, e aqueles que não estavam aptos porque não tinham costumes, eram muito ignorantes, ou muito atrasados, ou não eram, não tinham, não faziam parte daquela sociedade, eles iam morar no Pagos, no lugar chamado Pagos, que ficava como se fosse nos subúrbios, nos arredores, no campo. Então eles eram chamados pagãos, daí vem o termo pagão. Pagão é isso, é que não faz parte, não é um cidadão. Então, era elitizada, como disse, né? Você vê a cidade imaginada por Platão, quando ele descreve o ideal do Estado, né, para ele é elitizado. Não é democrático. A democracia dos gregos não é a democracia como nós temos hoje. A democracia, na verdade, mesmo pura, 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 não é praticada em lugar algum, né? Nós tentamos fazer a democracia representativa, em que nós elegemos cidadãos que nos representam no judiciário, o legislativo, né? O presidente da República que age em nome da nação. Tudo isso são formas de tentar estabelecer a justiça, os direitos das pessoas, tentar, enfim, ir aperfeiçoando, ir equalizando, e ser cada vez realmente se aproximar da justiça mais perfeita, que é a de Deus. Então, ainda falando da justiça dos homens, a gente vê que na antiguidade e na Idade Média, e até há pouco tempo, como é que era feita a justiça? Com extrema violência. O objetivo não era corrigir o criminoso, o objetivo era dar o exemplo do que acontece com quem não respeita a lei. Né? No tempo de Roma tinha o quê? A crucificação. Crucificava para servir de exemplo. E ainda deixava lá o corpo pendurado um bom tempo, para poder todos ver, passar e dizer, rapaz, é melhor não desobedecer não, porque o negócio é feio para quem desobedece, né?
Depois, na Idade Média, também as fogueiras, as pessoas eram queimadas publicamente, e era um espetáculo, todo mundo ia assistir. Então, a justiça era injusta, como ainda é hoje. A gente diz, a justiça é injusta, a gente fala mal do STF, né? Fala mal dos magistrados, diz que o juiz ganha muito, e isso e aquilo, e critica. Mas, na verdade, não é que seja perfeito, é muito imperfeito ainda, mas é bem melhor, né? Alguns países a coisa é mais organizada do que em outros, mas não é a perfeição está por vir ainda, né? Mas nós temos aqui coisas assim que nós ficamos indignados, né? Como, por exemplo, esse negócio de só pode ser preso se for condenado até o último nível é vergonhoso. É vergonhoso. Ah, é uma vergonha, porque como é que pode? Condenou na primeira instância nos Estados Unidos, vai preso. Acabou. Primeira instância, já vai preso. Depois ele tem direito de se defender, mas preso. Aqui não, a segunda instância. A gente queria só uma segundazinha instância. Mas muitos de vocês que estão assistindo defendem que seja solto de segunda instância, desde que seja o meu queridinho. E o outro não pode. Aí o que acontece? Aberrações, como a gente viu outro dia, o decano do Supremo liberando um bandido do PCC, aplicando a lei. A lei que eles mesmos criaram, a lei que foi facilitada para favorecer o meu político querido, serve para soltar um bandido também. Então nós temos que muito aprender, não é verdade? Não tenha dúvida. Então a lei dos homens é isso. Nós estamos em processo de aprendizado. Agora, já a lei de Deus é uma coisa muito maravilhosa. Se a gente quer saber a lei de Deus, é só a gente olhar a natureza. O sol obedece à lei de Deus, a lua obedece à lei de Deus, as marés obedecem às leis de Deus. Tudo, um átomo obedece às leis de Deus. As partículas menores que tem dentro do átomo obedecem à lei de Deus. E à medida que a gente vai aprendendo mais, a gente vai ver que está tudo bonitinho dentro de princípios hierárquicos e também holárquicos, ou seja, a organização dentro de uma outra organização maior. Né? Então o homem descobriu primeiro que tinha aquela uma apresentação que tem no YouTube que mostra desde o maior até o menorzinho as leis de gravitação, que depois das leis atômicas, né? As teorias da relatividade. E à medida que nós vamos estudando, nós vamos penetrando na lei de Deus. Isso do lado físico. Do lado moral também. Também. E à medida que os homens vão evoluindo, eles vão aperfeiçoando suas leis para se aproximar da lei de Deus. Porque parece evidente para nós, por exemplo, né, nós espíritas que nos dedicamos tanto a entender a lei de causa e de efeito, que parece óbvio que a lei de causa e de efeito ela varia de acordo com o nível evolutivo de cada um. O que é muito grave para um pode não ser tão grave para outro, a depender do seu grau de adiantamento. É como se houvesse um código de justiça especial para cada um. E parece que é isso mesmo que acontece, né? É um código de justiça para cada um de nós. Deus pode fazer isso. A biblioteca dele é muito grande. Está em nossa consciência. Nós sabemos, está lá, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, a primeira a cobrar de nós é a nossa própria consciência. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós estamos violando os códigos da nossa própria consciência. E nós criamos o quê? Um bug dentro de nós. E aquilo fica pondo em mau funcionamento o nosso espírito, a nossa essência. E a gente fica em desarmonia.
Né? Quando nós não cumprimos aquilo que nós próprios planejamos para a encarnação, a gente entra em desarmonia e causa problemas. Quando nós não respeitamos a lei de Deus, gera leis, correções. O sistema vem nos corrigir. E quando nós não aceitamos essa correção, não aprendemos através do sofrimento que nos é imposto, não como punição, mas como castigo, que é diferente. Punição vem das guerras púnicas, que Roma queria destruir Cartago e pronto. Castigo não, castigo é tornar casto. Embora através de uma atitude até violenta muitas vezes, ele tentava ser educador. Por isso que vem de tornar casto, vem de castidade, ou seja, vem de alguma coisa de retificação. Então Deus procura nos impor a dificuldade a fim de que a gente aprenda. Deus não tem o menor interesse com o sofrimento de ninguém. Aliás, o sofrimento é um mecanismo terapêutico. Não que seja do interesse de Deus, mas muitas vezes é a única forma que resta para que nós possamos nos adequar às leis de Deus. Não tem outro jeito a não ser impor a gente a uma privação, a uma dificuldade, a fim de que nós possamos nos adequar, né? Nos compreender a diferença, a humildade, a pacificação. Por exemplo, eu tenho uma filha que mora na Alemanha, ela se queixa lá da forma que eles são um pouco... A cultura deles é diferente da nossa. Nós somos pessoas abertas, nós somos pessoas carinhosas, que têm um relacionamento assim caloroso, enquanto que eles são frios e reservados. Então ela fica chateada porque a maioria das pessoas nas relações de trabalho, né, e ela trabalha lá como veterinária, embora ainda não está com um diploma reconhecido, que ela está se adequando o diploma dela, fazendo algumas provas para poder concluir essa equiparação do diploma, que vai dar um ganho, claro, salarial dela muito grande. Mas ela já trabalha, né, no ramo, embora não como veterinária, e ela se chateia porque alguns discriminam porque é sul-americano. E os espíritos dizem, ela consultou os espíritos ontem, o espírito disse para ela: minha filha, é assim, é da cultura deles. Os europeus se acham superiores. Não é todos, mas a maioria. Se acham superiores e nós sul-americanos somos seres inferiores. Foi assim que eles construíram isso aqui. Eles acham que a gente é... No entanto, aí explicou para ela: não, você tem valor, você é uma pessoa valorosa, estudiosa, dedicada. Você não tem que se sentir inferiorizada com ninguém. Mas o problema também é que ela também tem tipo assim, aquela pessoa contestadora. Ela vai firme, ela luta pelos direitos dela. Ela é ativista, ela é vegana, ela vai para a rua tentar defender os animais. Aquelas coisas todas, as ideias que ela concorda, ela defende com veemência. Mas é preciso que ela aprenda algumas coisas também. Não é à toa que ela está lá, para aprender a conviver com gente diferente. Eles acham que o jeito deles é certo. Aí eu falei para ela: olha, essas pessoas que pensam assim, qual é o interesse que você tem de ser amigo de pessoas xenófobas? Nenhum. Então, se ela está lá, elas estão falando elas entre si, você pega o seu livro, sua internet e vai estudar, ler um livro espírita, alguma coisa que vai te enriquecer, porque elas não têm nada para te ensinar, eu falei para elas. Elas não têm nada para te ensinar. Você tem para ensinar para elas, mas elas não querem aprender. Fazer o quê? Fique na sua. Agora você procura se juntar com quem vai te ensinar alguma coisa, quem vai agregar ao seu espírito. Nós estamos encarnados para isso. Tira a lição, aprende, aproveita a oportunidade, porque em compensação, a clínica que ela trabalha, ela faz o curso que ela quiser. Todo eles pagam. Eu tenho um curso de tal aperfeiçoamento na outra cidade. Eles pagam a estadia, eles pagam a passagem e pagam o curso para você fazer. Eu falei para ela: aproveita, porque isso é o que eles têm de bom. Não é todo mundo não, gente. Tem muita gente em todos os lugares, tem pessoas maravilhosas, tem espíritos evoluídos
né? Tem uns que suplantam já isso tranquilamente, enquanto que tem outros que são... Quando a pessoa é orgulhosa, e a pessoa ela tem que tentar se impor para dizer assim, eu sou melhor do que os outros. É uma forma de inferioridade. O fato de você querer mostrar que é melhor que os outros é uma forma evidente de inferioridade, eu falei para ela. Então você não deve se preocupar com essas pessoas inferiores, moralmente. Porque elas não têm nada para te ensinar. Então, são nuances da lei de Deus, da lei de causa e efeito. Então, ela tem que aprender isso, aprender a humildade, aprender a indulgência, ser indulgente, aprender que nem tudo é na marra. Então, essas ideias de, vamos resistir para a luta armada, não tem cabimento, não tem cabimento, minha gente. A doutrina espírita não me ensina isso. A doutrina espírita é uma doutrina sábia. As leis de Deus são leis maravilhosas, leis de amor, né? Jesus resumiu em dois... Resumiu não, já tinha no Antigo Testamento isso. Ele citou, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós não podemos ficar com raiva dos outros, porque os outros não querem conversar com a gente, nem estabelecer amizade. O problema é dele. Eu mesmo nem ligo, nunca liguei para isso, nunca tive a menor preocupação de ficar puxando o saco de gerente geral, nem do chefe, não sei de quê. Nunca, nem lá para eles. Eu ficava na minha, no momento que era requisitado fazer meus trabalhos, eu ia lá, fazia. Se eu era nomeado para alguma gerência, eu ia lá, cumpria meu dever da melhor forma, sem nunca puxar saco de senhor a ninguém, nem ficar bajulando para poder obter favores, ou fazer parte do grupinho. Nunca me aconteceu isso. Não está na minha natureza, eu repudio. Mas fico na minha, ficava lá. Não ficava falando mal de ninguém, não. A minha, cuidando do meu trabalho, assim, tendo que defender. Aí os espíritos disseram, seus pontos de vista profissionais, você defende. Você diz, não, isso é assim, eu acho que isso é assim, assim, assim. Falou. Quer escutar? Escutou. Não quer? Não escute. Você não é dona da empresa, né? Então a gente tem que ter aquela o quê? Humildade, indulgência, compreensão, compaixão. Compaixão. As pessoas dessas são dignas de compaixão. E isso tudo faz parte da justiça de Deus, porque a justiça vem de justeza. Né? Por isso que Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres, os pobres, porque serão os que têm sede de justiça, porque obterão, né, serão justiçados. Ora, não é justiça dos homens, não. Ele está falando de justeza. Justiça no sentido de ser perfeito. O que é justo? Justo é aquilo que está na perfeição. Por exemplo, você fabrica uma peça, de minha área, que sou engenheiro mecânico, uma peça para funcionar em conjunto com outra peça, ela tem que ser fabricada na dimensãozinha justa, certinho, tem a tolerância. Não pode passar da tolerância para poder uma encaixar, enroscar certinho na outra, de forma ajustada. O pistão na camisa tem que funcionar, o vai e vem, ó, de forma perfeita, justa, e aí consegue haver a harmonia. Então, a justiça de Deus é nesse sentido, de você se ajustar às leis de Deus. E para se ajustar à lei de Deus, você tem que conhecer a lei de Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais fé você tem. Porque a fé justamente é isso. Fé é, sintonia, sintonizar com Deus. Busca o reino de Deus e sua justiça, e tudo te virá por acréscimo de misericórdia. Repare, isso não é perfeito. Justiça no sentido de justeza. As pessoas muito atrasadas, gente, que povo. É muito atrasado achar que a justiça de Deus é como se fosse a justiça dos homens. Que é isso? Que Deus está lá com o tribunal para mandar para o inferno queimar para sempre. Oxe, que maluquice. Como é que Deus, o que é que Deus vai ganhar com isso? Então, se alguma coisa criada por Deus, terminasse queimando para sempre, Deus não passaria de um incompetente que não sabe nem fazer um ser.
o ser dele dá errado? Como pode? Né? Então eu vou parar aqui, porque vamos continuar no próximo vídeo, porque o YouTube só vai até 30 minutos, tá, gente? Vocês, por favor, vão para o final, que o final é melhor do que o começo.